Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início à nossa reflexão, nosso 8º encontro sobre Maria Santíssima, trabalhando um pouco alguns textos que têm sentido mariano. Claro que Maria sempre está voltada ao mistério do Cristo, à centralidade do mistério do Cristo, e ela faz parte desse grande mistério de salvação. Ouçamos a primeira leitura que vamos trabalhar da carta de São Paulo aos Gálatas, o capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. Ouçamos. De São Paulo, capítulo 4, versículo 4. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, Pai. De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Deus, da graça de Deus. Primeiro momento, na nossa reflexão sobre Maria, São Paulo afirma, ele começa com uma frase temporal. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo. O primeiro verbo que destaca aqui, o verbo plenitude. Estar pleno, ficar pleno. Na língua grega, esse verbo plerol significa transbordar. Deus, quando age na história, transborda. A ação de Deus é uma ação que transborda. Deus não é muquirana, nem munheca de samambaia. Isto só serve para os seres humanos. Deus, quando age, ele age e transborda na sua ação. E aqui chegou a plenitude do tempo. Tempo aqui, usado por São Paulo, não é o tempo kairos, tempo fecundo, não. Paulo fala do tempo cronos, cronológico. Como nós podemos entender o tempo cronológico? No pensamento grego, Cronos era um deus que devorava os filhos, com medo de um dos filhos tomar o lugar dele. Então, Cronos, esse tempo, essa realidade temporal, que engole nossa vida, que devora nossa vida. Cada dia nós estamos sendo devorados, consumidos por esse tempo. Ligando um pouco nessa compreensão da mitologia grega. Cronos, aquele que devora filhos, mas Cronos para nós é aquela realidade temporal que devora a vida, que engole a vida, que está cada vez mais destruindo a vida. A vida está sendo consumida a cada momento. Então, houve um tempo cronológico. Esse tempo cronológico expressa a realidade da história, a história da humanidade. Dentro desta história da humanidade, existe o plano de salvação, a história de salvação, que Deus se manifesta na história, e quando se manifesta, ele manifesta na sua grandiosidade. Mas Paulo nos diz que chegou, aproximou, veio a plenitude do tempo.
Então, irrompeu na história da humanidade uma manifestação divina. Foi uma grande manifestação divina. A história foi ferida pela presença divina. Deus se faz presente de uma forma transbordante na história. Quando? Então, a frase temporal. Enviou Deus o seu Filho. Deus aqui é o Divino Pai Eterno. Aqui está, a plenitude do tempo. Quando Deus transborda. Transborda quando? Quando o Pai envia o seu Filho. Preste atenção que o Filho estava junto do Pai e agora ele é enviado pelo Pai. O Filho é aquele que realiza o trabalho, a missão que o Pai lhe confiou. Então Deus envia o seu Filho. Esse Filho é o Filho do Pai. Este Filho pertence ao Pai. Este que pertence ao Pai, que estava junto do Pai, o Pai o enviou. Como? Nascido de mulher. Fazendo uma referência de que este Filho de Deus, que o Pai enviou, o seu Filho, nasceu de uma mulher. Isto é, nasceu na história da humanidade, entrou para a história da humanidade por meio de um nascimento, de uma concepção, de uma geração, por meio de uma mulher. E por que ele fez que o Filho de Deus nascesse por mediação, por meio desta mulher, Nascido de mulher. Nascido sob a lei, porque quando ele se fez homem, ele estava submetido não só às leis humanas, mas também à lei do Antigo Testamento. Aquele que não tinha lei, nasce dentro de um sistema de lei. Aquele que era Deus com o Pai, assume nesta mulher uma humanidade e nasce submisso à lei da natureza humana, à lei, a Torá, a lei divina. Agora, ele nasceu sobre a lei para uma finalidade. Aqui segue, então, uma frase subordinada de finalidade, para resgatar os que estavam sob a lei. A lei não é a última resposta do ser humano. O Filho nasceu de uma mulher para nos resgatar desta lei que mantinha a humanidade escrava, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Então, o objetivo é que no Filho nós nos tornássemos filhos. Porque ele, ao assumir em Maria esta natureza humana, porque o Pai fez o seu Filho nascer de mulher, nessa natureza humana, ele nos fez isso para que nós nos tornássemos filhos no Filho, porque o Filho, ao assumir uma natureza humana, se fez um de nós. Morre na cruz, levando até a cruz esta natureza, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa natureza humana ressuscita, porque Maria, ao conceber o Filho de Deus numa natureza passiva de morte, ele ressuscita trazendo esta mesma natureza dada em Maria, não mais passiva de morte. Então, a partir do momento em que ele ressuscita e traz essa natureza e sobe ao Pai carregando essa natureza, então ele faz com que nossa natureza e nós, unidos a Cristo no seu único corpo, na sua única realidade, também nos tornássemos filhos no Filho Jesus. É por isso, então, que nós recebemos esse Espírito do Filho que clama Abá, Pai. Então, essa é a primeira parte da nossa reflexão. Maria, a mulher. O Pai Eterno enviou seu Filho na plenitude dos tempos, um irromper na história de uma grande manifestação, que este Filho que nasce de mulher, nasce sujeito à lei, para resgatar a todos que estavam
sob o regime da escravidão da lei. Este é o primeiro momento. O segundo momento, muitas vezes as pessoas acham que esse título, mulher, é pejorativo. Não é pejorativo. Ele tem um fundamento bíblico. E o fundamento bíblico, primeiro fundamento, nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 15. Ouçamos este texto. Então Javé Deus disse para a serpente: por ter feito isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todas as feras. Você se arrastará sobre o ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Eu porei, agora vem, inimizade entre ti e a mulher. Então aqui vem essa primeira realidade, afirmada. Porém, hostilidade, inimizade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui há duas possibilidades. A primeira possibilidade é o seguinte: porém hostilidade entre ti e a mulher. Aqui nós temos dois sujeitos, a serpente de um lado, a mulher de outro. E a relação entre as duas, porém hostilidade, inimizade entre ti e a mulher. Então Deus coloca a inimizade entre a serpente e a mulher. Nós temos dois personagens. A realidade daquilo que eles irão gerar. Entre tua linhagem, qual? A linhagem da serpente. E a linhagem dela, a linhagem da mulher. Normalmente se deveria colocar no singular, não no plural, como a Bíblia pastoral coloca. Depois diz, ela te esmagará a cabeça. Ela se refere à linhagem dela, da mulher, ou ela se refere à mulher e diz, ela te esmagará a cabeça. Quem é ela? A linhagem ou é a mulher? E depois, tu lhe ferirás o calcanhar. Tu aqui, a serpente. É a serpente, onde fala entre ti, a serpente e a mulher? Ou, como diz, tu lhe ferirás o calcanhar, mas quem é esse tu? É a linhagem da serpente? Aqui nós temos duas possibilidades. Uma perspectiva messiânica, da expectativa do Messias, da linhagem dessa mulher que vai vencer a serpente, o livro do Apocalipse depois do dragão também. Mas ela também tem uma perspectiva mariana. Se ela se referir à mulher, então o tu que vai ferir o calcanhar se refere à serpente. Então, há essa possibilidade. Então, quando nós vemos nos evangelhos Jesus chamar sua mãe de mulher, não tem em nenhum momento, um ato grosseiro de Jesus. Porque essa realidade da mulher, que depois também vai servir à igreja, na pessoa de Maria Madalena, mas esta mulher, que refere Jesus, vamos pôr aqui na boda de Caná, esta mulher da boda de Caná se faz referência a esta mulher do Antigo Testamento, aquela que vai ser perseguida, ou aquela cuja linhagem desta mulher vai vencer o mal na cruz. Então, quando Jesus diz, lá no Evangelho de São João, capítulo 2, bodas de Caná. Então nós vemos lá
né, no versículo 13, 4. Num determinado momento, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que queres de mim, mulher? Então essa mulher, ela tem uma referência, né, ligada à questão bíblica, né? Olha a nota G da Bíblia de Jerusalém, tem uma nota lá embaixo sobre esse aspecto, diz assim: esse tratamento insólito de filho para com a mãe vai repetir-se no capítulo 19, versículo 26, que nós ainda vamos ver, onde o seu significado se esclarece com as reminiscências de Gênesis, capítulo 3, versículo 15 a versículo 20. Então, versículo 20. Então, diante disto, há uma referência de Maria como a nova Eva, aquela que vai gerar, que gerou, né, o novo Adão, aquele que vai restaurar a nova humanidade no mistério da cruz. Então, essa referência de mulher, ela não é pejorativa, ela é bíblica, ela tem fundamento teológico. Mais adiante, feita a referência da nota G, né, das bodas de Caná, da Bíblia de Jerusalém, junto à cruz está Maria. E diz: perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe, então Jesus vê a mãe, né? Ele vê a mãe, e perto dela o discípulo a quem amava, o discípulo amado, nós dizemos que é João Evangelista, disse a sua mãe: mulher, eis teu filho. Novamente, Maria, como a nova Eva, entregue a João Evangelista para que cuidasse dela. Isso também é um pouco insólito. Se Maria tinha outros filhos, não tem sentido Jesus entregar seu filho a um discípulo amado que não tem nada a ver com ela. Mas aqui se dá o fato, provavelmente, de que Maria não tinha ninguém, né, como descendência carnal. E Jesus passa sua mãe para o seu filho. Mulher, eis teu filho. Ele é teu. Pronome possessivo. Depois disse ao discípulo: eis tua mãe. João Evangelista agora é portador de Maria. Maria é mãe agora de João, tua mãe. Jesus passa a sua mãe para João Evangelista para que cuidasse dela. Então, o título mulher tem esse título messiânico. Mas, ao mesmo tempo, eu vou terminar agora essa reflexão, lembrando que essa mulher, isso aí vamos deixar para uma próxima reflexão, também tem muito a ver com o livro Apocalipse, do capítulo 12. Algumas pessoas dizem que esta mulher é a igreja. Não pode ser, redondamente não. Porque não foi a igreja que deu à luz Jesus, foi Maria. A mulher que deu à luz um filho varão, foi Maria. A igreja não deu à luz a Jesus. Esse filho que foi dado é o filho que subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Então, a figura aqui é Maria. Há outro texto também se refere à igreja, mas não vamos confundir uma coisa com outra, né? E diz assim, depois eu vou voltar a esse tema. Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Novamente aparece essa mulher. Com uma grande teofania, uma grande manifestação, representadas aqui sobre os luminares do dia, o sol, e da lua, à noite.
e coroada. Ora, naquele tempo, quem usava a coroa era a rainha ou rei. Aqui mostra que ela tem esta realidade real. Deus é rei de Israel. E ela traz essa coroa. Essa coroa pode simbolizar, no símbolo do Apocalipse, as 12 tribos de Israel. E Maria aparece como a filha de Sião, coroada pelos 12 tribos, ou também Maria como realidade da nova criação, do novo Israel com os 12 apóstolos. Mas ela tem coroa. Coroa é uma realidade da realeza. Então, esta mulher, ela estava grávida, aí é Maria que estava grávida, entre as dores de parto, para dar à luz, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu. Este sinal está no céu, Um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Não é o caso de entrarmos aqui na questão, nós vamos ainda apresentar isso. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu. Faz referência ao Império Romano, porque naquele tempo o Império Romano dominava 1/3 do mundo conhecido. Lançando-as para a terra. Isto é, dominando 1/3 da terra, o Império Romano. O dragão prostou-se diante da mulher. O grande representante desse dragão é Herodes, que queria matar o menino assim que nascesse. É um símbolo também de Herodes, desse poder romano, que queria evitar o nascimento de um novo rei, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho tão logo nascesse. Então, Herodes que quis matar Jesus, Evangelho de São Mateus. Ela deu à luz um filho. Quem? A igreja? Não, Maria. Um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Ele vai ser rei. Ele é rei. Aquela que é coroada rainha é aquela que gera esse rei. Seu filho, porém, filho de quem? De Maria, da mulher, foi arrebatado para junto de Deus, a ascensão de Jesus e de seu trono. Quer dizer, ele está sentado à direita do Pai. E a mulher fugiu para o deserto. Aí nós vamos depois continuar essa reflexão. Merece uma atenção muito bem detalhada esse texto do Apocalipse. Então hoje nós queremos ver esta realidade de Maria como mulher, a nova Eva. Uma realidade onde Maria, como nova Eva, estava a nova criação. Esta nova criação que Deus realizou por meio da descendência de Maria. Então, a referência tanto de Maria quanto Jesus, elas se completam. Porque Maria, gerando sua descendência, vai vencer o mal. E a própria Maria também vence o mal, porque quando ela é capaz de gerar o Filho de Deus, ela já estava no processo de eliminar o mal no mundo, porque a presença de Jesus já é a presença da vitória de Deus, porque no momento em que o Filho nasceu, no momento em que o Filho foi gerado e nasceu, ali era a plenitude dos tempos, a plenitude onde Deus realizou e rompeu na história, na pessoa do seu Filho. E o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face e resplandeça sobre nós.